Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e os que estão conectados através do satélite Amazonas e do satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, lá também Monte Rei, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus o abençoe grandemente e continue usando grandemente na obra de Deus neste tempo final. E cada um de nós também. Hoje, domingo, 30 de novembro deste ano 2025, nós temos como tema o cumprimento pleno das profecias para o último dia. E buscamos na Escritura, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante, onde nos diz, capítulo 1 do livro do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. O cumprimento pleno das profecias para o último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem, a coroa diz, encontramos que se os da primeira dispensação tivessem aceitado e recebido a pedra angular, então a dispensação da lei teria vindo a se tornado o que? Uma dispensação que é eterna. E não haveria outra coisa a não ser a lei. Bom, assim também a segunda dispensação, mas falhou. E então, a dispensação que vem ser uma dispensação eterna é a terceira dispensação, ou seja, das últimas três, a última, a dispensação do reino, na qual a dispensação terceira terá como mensageiro para essas sete vozes ou esses sete trovões terá um, o qual será o Senhor em sua segunda vinda, conforme a ordem da sua vinda. E através desse mensageiro, o único mensageiro, através do qual os trovões emitirão suas vozes, virá a mensagem que abrangerá esses sete tempos nessa era eterna. Na página 42 do livro de Citações, aí nos mostra o reverendo William Branham, no parágrafo 345, diz, Mateus 17, ou seja, São Mateus 17, muito bem, e depois de 6 dias Jesus toma Pedro, Santiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado. E ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força. E apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá será Moisés e Elias. Agora, note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tomará o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, o que era Elias.
Depois, Moisés, Israel voltando para lá, os guardiões da lei, e depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda. Ou seja que é conforme a sua vinda que ele estaria cumprindo e realizando essa obra de reclamação neste tempo final. Ele escreve aí a vinda do Filho do Homem glorificado à direita para cima, e em cima escreve a adoção. Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Desenha uma pedra angular ali também. Agora vejam, no livro das Eras, editado na página 59, nos diz página 59, onde começa a dizer agora, em Mateus 16, 28, que vem antes de Mateus 17, 1 ao 13, Jesus tinha dito a alguns do que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem vindo em seu reino. E os 3 apóstolos viram isso, a ordem da sua vinda. Aí em cima dessa escritura ele escreve: a vinda do reino é igual, era eterna. Eles o viram transfigurado ali no monte, sua vestimenta resplandecentemente branca e seu rosto brilhou como o sol em seu cenite. E quando ele apareceu, aí estava Moisés e Elias, um de cada lado. Assim, é exatamente como ele vem outra vez. Ou seja, que é conforme a como foi mostrado no Monte da Transfiguração. À direita para cima ele escreve a segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias. Assim exatamente como ele vem outra vez. Em verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos noiva de volta à doutrina apostólica da palavra dos pais. E à esquerda, nesse parágrafo, escreve a ordem da vinda. Segunda vinda. A ordem da vinda, segunda vinda. No livro das Eras, mas o sem editar, que no folheto, que no folheto corresponde, vamos ver, na página 25, mas no livro, na página 512, e no folheto é a 25, 25 para 26, 512 de edades sem editar. 512 de era sem editar, parágrafo que começa agora, se desejamos buscar o capítulo 17 de Mateus, ou seja, o parágrafo 134. Aqui está o próximo. Quando alguns dias depois disso, ele tomou Pedro, Tiago e João a um alto monte particular para serem testemunhas. Pedro, Tiago e João. E eles, vendo o reino de Deus vindo em poder, e eles vendo a vinda do reino de Deus mostrado, amém. Eles foram trazidos a ver o reino de Deus em ensaio. E enquanto vinha a introdução do milênio, eles viram o ensaio. Eles viram o ensaio e nós estamos vendo a realidade. Agora ele escreve aí a vinda do reino de Deus à esquerda, e também desenha uma pedra angular e as eras aí à esquerda também, e escreve a introdução.
E aqui no folheto, já ao final deste parágrafo, à esquerda também ele escreve a introdução ao milênio. E depois escreve, é igual ao sétimo selo, a vinda do Senhor. Agora, isso é o que no livro dos selos ele nos falou, que é a introdução ao milênio. Ou seja, que o sétimo selo começa desde antes, para que tenha essa parte e essa etapa de introduzir. Vejam na página 464, onde nos diz, devemos recordar embaixo, devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, seladas desde antes da fundação do mundo, com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, é o fim da natureza agitada e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e até o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento acontecer. Aí tudo termina. Ao final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo, ou seja, o sétimo selo contém, vem tudo isso. Agora, continua dizendo aqui um pouquinho mais adiante nessa mensagem, a coroa, mas o mensageiro será o que estará atrás desse véu de carne. Sempre o mensageiro foi Deus, porque um anjo é um mensageiro. Sempre o mensageiro foi Deus, até através dos 7 mensageiros, o mensageiro era Jesus Cristo. Por isso, quando o Cordeiro é visto, aparece com o quê? Com 7 chifres e 7 olhos. Vem? Mas ele foi o mensageiro através de cada um daqueles instrumentos de carne, nos quais ele se manifestou. Na mensagem já saiu o sol, nos diz, aqui na página 46, nos falando também desse monte da transfiguração. E o que ocorreu ali, vejam, página 46 embaixo diz, notem, agora, note a transfiguração. Cada um de nós estávamos representados ali. Aí estavam os santos vivos que foram raptados. Isso é o ministério ali de Elias. Ali estava Elias em pé ali. Aí se levantou Moisés, os santos mortos. E escreve à direita Apocalipse 11, 3 ao 7, 7 do 2 ao 17, escreve Moisés. Ali se levantou Moisés, os santos mortos, também ambos tinham o poder vivificador. Seja que um morresse e outro não, todos eles estavam ali. Notem o que nós estamos agora vendo nesses dias finais, a mesma coisa que ele prometeu, João 14, 12. Agora observem, certamente. Agora ele escreve à esquerda para cima, estávamos ali representados. As pessoas dizem, você reclama ter poder? Não, nós somos igual como aqueles no Monte da Transfiguração. Vem? Certamente não reclamamos poder, mas nós, como eles, estavam no Monte da Transfiguração. Eles não estavam dizendo, Moisés disse, vem quem eu sou? Ele escreve Moisés, escreve Monte da Transfiguração.
Os discípulos dizem: vem quem eu sou, vem quem eu sou. Sabem o que aconteceu? Notem, viram Jesus glorificado. Isso é o que queriam ver representado, Jesus glorificado. E assim é hoje. Não trataremos de ser alguma pessoa grande. Não nos importa o que as pessoas digam sobre nós. Nosso nome não é nada. É o seu nome. Nossa vida não é nada. É a sua vida. É o seu poder. Não o nosso poder. E somente há uma coisa que nós amamos fazer. É vê-lo glorificado. E como pode ser? Quando Ele está glorificado em nós. Hoje em dia nós o vemos representado e Ele escreve em Elias. Novamente como ele era. Captaram isso? Agora, se o vimos ali, nessa representação em Elias, em sua quarta manifestação, isso é vê-lo glorificado nessa representação. Como é que o veria a igreja noiva no fim do tempo, quando ele estivesse cumprindo sua vinda? Pois, da mesma maneira, através de um véu de carne. Ele escreve em cima, Jesus glorificado aparece com Elias e Moisés. Ele escreve em cima na margem, ou seja, que o povo estaria vendo Jesus glorificado em sua segunda vinda nesse instrumento, com os ministérios de Moisés e de Elias. E aí está o Filho do Homem glorificado no meio da igreja noiva, na dispensação do reino. E era de pedra angular, porque foi em era de pedra angular onde ele se revelou, se manifestou. E ali viu, Pedro, Tiago e João viram em ensaio o que seria a sua segunda vinda, onde ele estaria sendo glorificado no meio do povo. E agora continua dizendo: nosso desejo não é ser glorificados, nosso desejo não é algum nome grande, nosso desejo não é favorecer alguma igreja ou fazer mais na escola dominical ou tratar de trazer dentro, instigando-os, oferecer festas de excursões ou trazer estrelas, bótons ou alguma coisa como essa. Esse não é o nosso desejo. Nosso desejo é vê-lo glorificado. Glorificar o quê? Não com orgulho próprio, mas em nós. Nossas vidas, para assim provar que Ele vive em verdade em nós. Ele escreve à direita, Jesus glorificado. Se posso me tirar do meio, para assim quando não pense nem de William Branham, e vocês nem assim pensem, até que possamos ver Jesus glorificado entre nós. Agora veja, aí está falando do véu. Se ele pudesse se tirar, ou seja, se ele, o povo o visse, o melhor atrás desse véu, no cumprimento da sua vinda, veria o Senhor em sua vinda glorificado, não olhando o véu. Vê-lo, esse é o nosso desejo. Na direita ele escreve Jesus glorificado. Esse é o vivificar. Vivificar-nos, nos dar o poder vivificador. E nos dá regozijo em saber que estamos com Ele, ambos, carne e osso dele, sendo a noiva dele, e vendo o seu mesmo método vindicado, provando em nós que a hora se levantou dentre os mortos. E desenha uma pedra angular às eras e a flecha para a sétima era e para a pedra angular. Com razão ele disse: não temas, porque agora, notem, estamos redimidos por Ele. Agora levantados. Número 1, redimidos, e número 2, levantados. Onde diz levantados. E escreve em cima levantados. Levantados com Ele. Isso é o que a Páscoa de ressurreição significa para as pessoas. Levantados com Ele. Notem. Agora temos seu Espírito em nós, o título de propriedade abstrato, completamente pago. Não, você não diz, bom, espero consegui-lo. Você já o fez. Ele escreve abstrato aí. Não eu farei. Já o fez. Eu nunca o fiz. Ele fez por mim. Vem. Não eu, ele. À esquerda para cima escreve Páscoa de ressurreição. Bom, irmão Branham, eles dizem, a mim não me interessa o que eles disserem aí. Ele fez por mim. Isso é tudo o que eu quero.
o que me interessa. Eu só quero vê-lo manifestado. Ou seja, vê-lo no cumprimento da sua vinda. Eu somente quero vê-lo manifestado. Como posso fazer? Chamá-lo para que desça? Não. Ele está em você, vê? Ele está em você. Agora bem, se posso conseguir me tirar do meio, tu podes manifestar reticências a si mesmo. Como podes tu fazê-lo? Como você pode fazer? Porquanto assim tu ordenaste, tudo que o Pai me dá virá. E ele escreve aí como fazer para que ele manifeste, para que ele se manifeste com Elias e Moisés. Como fazer como que ele se manifeste com Elias e Moisés. Agora ele continua dizendo aqui, assim que sendo a terceira dispensação, uma dispensação eterna, então, não dá tempo a que se levante outro mensageiro. Ou seja, com quem começar a emitir o primeiro trovão, com esse tem que continuar a emitir todos os demais trovões. Ou seja, que com esse que comece a emitir o primeiro trovão desses 7 trovões, com esse tem que continuar. E vejam, nesta mensagem intitulada Deus vindicando sua palavra em cada tempo, que foi pregada em 7 de julho de 2012, aqui em Porto Rico, ele diz uma partezinha aqui. Por exemplo, a fé para serem transformados e raptados será obtida no cumprimento da visão da grande carpa catedral, onde os 7 trovões de Apocalipse 10 estarão falando à sua igreja. Agora, se é na grande carpa catedral que os 7 trovões estariam emitindo suas vozes, e esses 7 trovões contêm a fé de rapto, pois então aí tem que ter um ministério que esteja pregando a igreja noiva, dando a fé de rapto. Vem o simples que é tudo. Tudo é simples. Onde os 7 trovões de Apocalipse 10 estarão falando à sua igreja e estarão revelando o 7º selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo. Estamos no tempo em que, de um momento a outro, Cristo completará sua igreja e então sairá do trono de intercessão e tomará o título de propriedade da destra de Deus, e assim é como o segundo Adão, que é Cristo, recebe o título de propriedade. Assim como Adão recebeu de Deus o Pai, mas foi tirado. Cristo tomará a destra do Pai, de Deus, o abrirá no céu, o trará à terra, em Apocalipse capítulo 10, e o colocará em sua igreja para ter a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Sem o título de propriedade, na terra, no meio da sua igreja, não pode ter transformação e não pode ter rapto. Agora vejo essa outra mensagem também. Nos fala disso umas palavras de saudação a pastores em 26 de março de 2011. Diz, mas o inimigo de Deus tratará de impedir que se cumpra a visão da carpa, porque ali é onde os trovões emitem suas vozes, dando a conhecer sua mensagem, onde assinala novamente que os trovões estariam emitindo suas vozes no cumprimento da visão da carpa. Pois se você está interessado na transformação e rapto, pois tem que buscar um lugar onde isso esteja sendo realizado. Porque ali é onde os trovões emitem suas vozes, dando a conhecer sua mensagem e revelam todo o mistério de Deus, o mistério do nome novo também. Dá a fé para o rapto à igreja do Senhor Jesus Cristo, e seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e depois estaremos pouco tempo, 30, 40 dias já estando no novo corpo, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fé de rapto é antes da ressurreição. Não pode ser depois. Já quando ocorrer a ressurreição, já estaremos completamente com esse título de propriedade, todo filho e filha de Deus nele, e assim poderá ver os da sexta dimensão. Assim poderá ser transformado. É antes
da ressurreição, que a fé de rapto tinha que ser dada. Agora continua dizendo, aqui na mensagem que estamos lendo a coroa, diz, sabe por quê? Porque não restará mais profeta prometidos na Bíblia. O último profeta prometido na Bíblia será esse. E como não terá mais nenhum, todo tem que fazer através de um. Então terá que ser em um tempo curto, antes que morra. Ou seja, que antes que chegue o final desse ministério, Apocalipse 11, estará dando ao povo essa fé de rapto. Ele disse que ninguém podia tocar a Moisés até que terminasse seu trabalho. Ninguém podia. Vamos ver onde está no livro de Citações. Ou seja, assim é também com esses ministérios. É no livro de Citações. Vamos ver 1105. 1105 do livro de Citações. Diz: por onde quer que estiver a palavra está velada. Moisés tinha a palavra. Agora recorde, depois de que a palavra foi tornada manifesta, Moisés era Moisés. Outra vez. Mas, enquanto essa palavra estava nele para ser dada, ele era Deus, pois ele não era Moisés mais, ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que isso se acabou. Ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. Desenha 2 estrelas de Davi aí à esquerda. E embaixo ele escreve: nada podia tocá-lo. E em cima, aí ele escreve: Moisés era a palavra para o povo, era e dispensação. Nada podia tocá-lo até acabar a obra. Agora vejam, até que culmine esse trabalho, ninguém poderá tocar esses ministérios, a esse ministério de Moisés e Elias, de Apocalipse 11. Agora vejam na mensagem tratando de ajudar a Deus, ali nos diz: assim que podemos ver a importância dos trovões e podemos ver a importância da segunda vinda do Senhor como o leão da tribo de Judá, porque se não aparece como leão da tribo de Judá, mesmo que o virmos como cordeiro, tem que ser o leão da tribo de Judá para fazer esse trabalho que está prometido que ele fará. Se ele não aparece como o leão da tribo de Judá, rugindo como um leão, e então, esses trovões emitindo suas vozes para dar a fé para o rapto aos escolhidos. E então, em vão, estivemos por tantos anos servindo a Deus. Agora vejam onde é que os trovões estariam emitindo suas vozes. Ele diz que é na terra, no parágrafo 696. Isso é da mensagem: Senhores, é este o tempo. Aí nos diz, aqui no folheto, vamos ver, é na página 43. Mas vamos ler aqui do folheto e vamos vendo aí o que ele escreveu em Citações também. Folheto na página 43. Na 44 aqui está o do parágrafo 696. Dessa página 82 do livro de Citações, mas começamos um pouquinho antes. Diz página 43 da mensagem: Senhores, é este o tempo? Diz agora, há uma escritura no interior do livro, mas por trás tem 7 selos, por trás dele que não estavam escritos no livro.
Agora, este é o revelador falando, João. Agora recordem, não estava escrito no livro. E nos dias da voz do sétimo anjo, todo este mistério que está escrito por dentro será consumado. E ele escreve em cima aí o sétimo anjo, consuma o mistério escrito por dentro do livro. Continua dizendo, naquele dia deverá ser tratado. Vem agora o que me refiro. Estão me seguindo? Então, ao tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10, quando o livro for consumado, somente resta uma coisa, e isso é as 7 misteriosas vozes do trovão, que estavam escritas por trás do livro, que a João foi proibido escrever. Aí ele escreve, os trovões estão na parte de trás do livro. Depois dos selos, vêm os trovões. Agora vai citar a Escritura, e viu outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo, e tinha em sua mão um livrinho aberto. Vem, agora observem isto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge. E, tendo clamado, 7 trovões falaram suas vozes. Observem. E quando os 7 trovões falaram suas vozes, eu ia escrever. O irmão Branham diz, foi dito algo. Não foi só um ruído, algo foi dito. Ele ia escrever. E ouvi uma voz do céu que me dizia. E ele diz, note onde estavam as vozes dos trovões, não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram desde os céus, falaram desde a terra. E escreve aí, os trovões falaram na terra, através de carne humana. Falariam. Também escreve aí. Aí no livro de citações escreve, em cima desse parágrafo, as vozes dos trovões estavam na terra, é igual por profeta. E uma pirâmide de as eras e a flecha para a pedra angular, ou seja, é no tempo do cumprimento da era de pedra angular onde isso estaria se realizando. Eu ia escrever e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, maiúsculas, sela, as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. E está do lado de trás, quando o livro for completado. Agora ele não disse no lado da frente, ele disse na parte de trás. Depois que tudo estiver completado, então estes 7 trovões, vozes, é a única coisa que está colada ao livro, que não está revelada, nem mesmo está escrita no livro. E aí ele escreve no folheto, para cima à esquerda, depois que o livro é completado pelo 7º anjo, e então os trovões é o único que falta. Depois que o livro é completado pelo 7º anjo, então os trovões é o único que falta. E no livro de citações, vejo aí a página 82 em cima, ele escreve as vozes do 7º selo. E também à esquerda desenha uma estrela de Davi, e à direita escreve os trovões é igual às vozes do 7º selo. E vejam a Escritura Isaías 61:2, a qual coloca aí, onde aí podemos ver a segunda parte dessa Escritura que Jesus leu, a qual se deteve, porque o que dizia na continuação era, e o dia de vingança do nosso Deus, e isso corresponde à sua segunda vinda. Agora continua dizendo nessa mensagem, tratando de ajudar a Deus, temos então que esperar o quê? Ou seja, se não vêm esses 7 trovões, dizem então temos que esperar o quê? Morrer, porque não haverá nem transformação nem rapto. Mas para aqueles que possam ver
a segunda vinda do Senhor, como o leão da tribo de Judá. Quando isso Deus o cumprir, então eles têm a promessa que escutarão esse anjo forte rugindo como leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Por que 7 trovões? Porque vem ser uma repetição da voz de Deus na terceira dispensação. Uma repetição. Agora vejam, estarão escutando, os que serão transformados e raptados estarão escutando a voz desse anjo forte que estaria rugindo como leão. E já vimos que em uma grande carpa catedral, uma grande tenda catedral. E vejam na mensagem, a voz que abalará os céus e a terra, que foi em 2005. Ele aí nos diz, ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Porque Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Ou seja, que se não se realizou a vinda do anjo forte nesse tempo, pois ainda o povo não tinha recebido a fé de rapto. Então, era preciso esperar a que esse ministério desse anjo viesse e operasse o Espírito Santo nele, o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, para poder dar ao povo essa fé de rapto. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. E ia chegar o tempo onde a dispensação da graça chegaria ao seu final, mas já esse mensageiro iria estar vendo a igreja noiva saindo da dispensação da graça como leão. Vejam, isso diz aqui no livro dos selos, na página 85. Vamos ver. E também nessa mensagem que estamos lendo um pouquinho mais adiante, vamos abrir isso também. Para ver aqui o que nos escreve também aqui. Página 85 do livro dos selos em espanhol diz: mas agora, neste livro de aspecto sétuplo dos selos da redenção, o que o Cordeiro tomou, e ele foi o único que pôde tomá-lo, e o tomou da destra daquele que estava sentado sobre o trono. Agora vem para reclamar os seus direitos, que redimiu para mim. E você, vem para reclamar o que ele redimiu para nós. Tudo que teve Adão no jardim do Éden. E escreve Adão à direita, Adão, Éden. Ele nos redimiu de novo a tudo aquilo. Agora vendo o Cordeiro, com o livro na mão, estamos prontos para rogar sua graça e misericórdia sobre nós, para que nos abra o livro com 7 selos e nos deixe ver um pouquinho mais além da cortina do tempo. E escreve ao lugar santíssimo. Agora, vejam que com o título de propriedade é que o povo de Deus, a igreja do Senhor neste tempo final, pode ver ao lugar santíssimo. À esquerda ele escreve para cima a reclamação, redimidos hoje ao jardim do Éden. A reclamação, redimidos hoje ao jardim do Éden. Note que quando ele tomou o livro, a ata do título estava selado. Retenha isso bem na mente. Agora abre os selos dos mistérios para revelá-los e trazê-los para todos os seus súditos redimidos. Agora, quando chegamos a isto, no estudo dos selos, vamos ver aquelas almas debaixo do altar clamando: Senhor, até quando? Até quando? E aqui está como mediador sobre o altar, dizendo, um curto tempo mais, porque há outros que têm que sofrer como vocês. E ele escreve à direita, 7º selo. Há um lugar onde ele diz que até que seja cumprido
seus conservos, e aí ele escreve Moisés e Elias, ou seja, coloca aí Apocalipse 11, aqui coloca sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor. E o que é o sétimo selo para a igreja? A vinda do Senhor, a sétima trombeta para Israel, o povo hebreu, que são os ministérios de Moisés e Elias. Mas agora ele vem desse lugar no último selo, ou seja, no sétimo selo. Já não é mediador, mas rei. E o que faz? Se é rei, então tem que ter súditos, e seus súditos são aqueles que redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele sai da sua posição de mediador, de onde a morte nos entregou o túmulo. Ele agora vem com os direitos. Amém. E ainda aqueles que estão vivos e ficaram até ver a sua vinda, e em cima da sua vinda escreve o leão. Aqui escreve como rei. Vem como leão da tribo de Judá e vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Não atrapalharão aqueles que dormem. Porque a trombeta de Deus soará na última trombeta, quando o último selo é aberto. À direita para cima escreve a trombeta. Quando o sétimo anjo tiver dado sua mensagem, então soará a última trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos, que tivermos ficado, seremos arrebatados juntos para receber o Senhor no ar. Ele agora se apresenta para reclamar sua posse. E escreve aí em seguida, reclamação. Ou seja, a reclamação. Agora vejam, aqui escreve, aí também à direita, futuro, porque isso está no futuro, estava no futuro, futuro, escreve a trombeta. Agora no livro das eras, vamos ver o sem editar, era sem editar na página 519, que no folheto vem ser a página 33. Vejam, aí diz: João, chamado e convocado pelo Senhor Jesus, Deus prometeu lá que ele veria a vinda do Filho do Homem, Pedro, Tiago e João, e demais estando presentes. Quando Jesus falou e disse: alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem vindo. Em cima ele escreve João é igual, igreja, ao começar aí o parágrafo. Ele não disse que todos que estavam ali, mas alguns. E uns dias depois disso, eles foram e viram o ensaio da ordem da ressurreição e a vinda do Senhor. Elias representou os santos mortos, quero dizer Moisés, e sendo ressuscitado. Elias ressuscitou os transladados por reticências. Recorde, Moisés foi primeiro e depois Elias. Elias seria o mensageiro do último dia, que com ele e seu grupo viria a ressurreição. Viria reticências, pois viria o rapto, quero dizer, Moisés introduziu a ressurreição e Elias introduziu o grupo raptado. E escreve à esquerda Moisés, Elias. No folheto, veja aí em cima, para a esquerda, em cima ele escreve a ordem da ressurreição. Elias é igual, os raptados. Moisés é igual, traz a ressurreição. Em cima desse parágrafo se escreve também Moisés é igual, traz a ressurreição. Porque isso é o mesmo que ocorreu na primeira vinda do Senhor. Ele os buscou aos que partiram do Antigo Testamento. E então, depois de um momento, eles notaram e viram. E Pedro disse: façamos 3 tabernáculos, que alguns
vão sob a lei e que alguns vão sob Elias e vamos alguns deles dessa maneira. E então aqui escreve sobre Jesus, ou seja, aí estavam fazendo os 3 tabernáculos, as 3 cabanas, e vejam, ele escreve a primeira dispensação, quando diz, deixemos uns ir embaixo da lei, ele escreve primeira dispensação. Sai uma flecha de lá e escreve primeira dispensação. Quando diz, e deixemos alguém ir embaixo sob Elias, segunda dispensação, ele escreve. E depois de deixemos ir alguns deles dessa forma, ele escreve sobre Jesus. Porque para a terceira, vejam, é que ele diz, um pouquinho mais embaixo, quando continua dizendo, ainda eles estando falando, uma voz falou e disse, este é meu filho amado, ouça-o, ouvi. E aí puxa uma flecha e escreve terceira dispensação. Ou seja, que é na terceira dispensação. Vejam vocês onde ele estaria falando, e aí é onde o povo teria que estar escutando. E ele escreve à direita, tudo em um foi derramado. E quando eles olharam, viram somente Jesus, e tudo foi derramado em um. Aí que ele escreve, tudo em um foi derramado. Aqui no livro, na tradução, aqui diz, tudo tinha se reduzido a um. E em um ele circula aqui no livro. E ele era a luz, a verdade, o caminho, a porta, o arco-íris. Agora continua dizendo, aqui onde paramos, assim que você pode ver que se nas 7 eras da igreja houveram 7 trovões para 7 eras da igreja, e cada trovão estava em cada um dos mensageiros. Agora, quando terminam as 7 eras da igreja, então o povo de Deus se encontrará, que as eras terminaram. E para onde vão tomar, para onde vão correr, tem que tomar então para algo eterno, para uma era eterna, a era da pedra angular. No livro de citações, na página 151 do livro de citações, parágrafo 13, 47, nos diz, assim digo eu no nome de Jesus Cristo. Não acrescentem vocês uma coisa. Não tomem reticências. Coloquem suas próprias ideias nele. Somente diga o que diz. Essas fitas somente faça somente o que o Senhor Deus mandou fazer. Não acrescentem a isso. Não tirem disso. Somente creiam. E ande humildes diante do Senhor seu Deus, porque estamos nos aproximando ao ir à terra. Não tome alguma coisa nova. Estão voando por todas as partes e haverá mais que virá. Mas não tome essas coisas novas. O Senhor seu Deus declarou vocês o que é verdade. Não comece nem trate nunca uma organização. Não tratem de edificar sobre qualquer outra coisa, mas fiquem humildes diante do Senhor seu Deus, porque parece que as portas podem se abrir à terra prometida em breve. Embaixo ele escreve a terra prometida e a porta, e desenha uma pedrinha angular à direita, e em cima, aí desenha uma pedra angular e a porta, a pedra angular, e escreve as portas da terra prometida, Apocalipse 4:1. Agora recordem que é esse mensageiro que encerra a dispensação passada e abre essa nova dispensação. E conforme a como foi precursado, é assim que ele iria cumprir. Por isso ele dizia, não acrescentem nem tirem, porque se coloca a interpretar e dar sua própria interpretação, quando fosse cumprir essa promessa, então iria passar despercebido, porque não era a forma em que eles tinham pensado. Então, entraremos com o verdadeiro cântico e regozijo quando a noiva e noivo tomarem seu lugar no trono. E no trono aí escreve, sobe aqui e escreve a era eterna. Aí encontramos a era eterna.
Arriba, miren, ele escreve. Em cima, vejam, ele escreve. Na primeira dispensação, as portas se abriram no Jordão. E passaram a terra. Prometida, mas está cortado. Na segunda dispensação, 2 pontos. As portas se abriram. O dia de Pentecostes, Pedro abriu. Tinha chaves. E entraram as águas do batismo. E passaram à terra prometida. Corpo teofânico. Agora, vejam aí na esquerda, em cima na margem. Aí é onde ele escreve primeira dispensação. Depois de 40 anos, lhes tomou 5 anos. Ou seja, depois de 40 anos, lhe tomou 5 anos com Josué para passar. Segunda dispensação, depois de 40 dias, lhes tomou 10 dias. Terceira dispensação, depois de 40 anos, nos tomará e um sinal de pergunta, de interrogação, 2 sinais de interrogação. Agora essa lacuna já preencheremos. Isso está aqui. Recordam quando há um lugar onde não foi lido, porque tudo tem que ser escritural. E até que vejam. Foi aí ou foi nas 70 semanas de Daniel. Mas vejam, continua dizendo. E aí então através do mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo forte que desce do céu. Qual é o mensageiro da era da pedra angular? O anjo forte que desce do céu. E aí nos disse que ainda não tinha descido. Ou seja, esse ministério de reclamador, porque ainda nesse tempo ele estava realizando a obra de redenção. Agora esse é o mensageiro a Israel. Diz, e aí então, através do mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo forte que desce do céu, então, 7 trovões têm que emitir suas vozes. 7 mensagens, 7 trovões. Têm que emitir suas vozes através desse mensageiro. Então, com esses 7 trovões, então, é preparada a noiva para quê? Para ser raptada. Recebe a fé para o rapto através do quê? Da mensagem dos 7 trovões que o anjo forte emite. Através da mensagem do anjo forte é que recebe a fé para o rapto. Através da mensagem do anjo forte é que se dá a conhecer publicamente o 7º selo. Isso, no livro dos selos, ele falou que seria aberto esse 7º selo, que seria aberto esse 7º selo na página 481 e 482. E 482, vejam, 481 embaixo, diz. Agora notem que a abertura do 7º selo também é um mistério triplo. E ele escreve Moisés, Elias, Jesus, esse é o mistério triplo. Lhes disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele iria voltar. Notaram quando os judeus fizeram essa pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece. Porque o próprio Cristo diz que somente Deus o sabe. Nem sequer os anjos sabem. E com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem nada sabe quando ele vem. Mas haverá 7 vozes desses 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. E essa grande revelação, quem atrás? O anjo forte. E ele escreve aí à esquerda. O 7º selo é o mistério dos 7 trovões.
E em cima do parágrafo que estamos lendo, ele escreve os 3 propósitos do 7º selo. Passamos à página 482. Então eu creio que para nós que não conhecemos isso, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia, 8º dia, ele escreve aí, na hora, ele escreve 0, a hora 0, quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverente diante de Deus e servi-lo. E fazer tudo o que sabemos fazer. E viver vidas justas, vidas cristãs. Então, agora recordem a mensagem ou a conversa de sábado. Foi a de sábado que se falou da reverência. E vejam com isto, hoje, vai completando tudo isso que foi falado ali. Vejam que é seguir a linha, porque senão, diz o irmão Branham, quando começou a pregar os selos, que se não escutam a série completa, estariam depois perdidos, porque não sabem o que foi falado antes. Então encontramos que nos foi aberto o 6º selo. E o vemos. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. E escreve em cima, não aberto ao público, mas o será, ou seja, vai ser aberto. E não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora, escreve. A hora do 7º selo. A hora 0, aí mesmo em cima. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões, porque tem que vir. Encontramos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo, mas é um mistério escondido, ninguém o conhece. E isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conhece quando seria sua vinda. Também não conheceriam nada sobre este mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão juntas, estão unidas. Então, essas duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento. Porque o demais nos foi aberto. Mas isso não, ou seja, o 7º selo não. Mas sentado ali no quarto, vi isso se abrir e mostrar estes 7 trovões. Agora, não mais. Até aí podemos chegar. Aí não podia continuar. E à direita escreve os 7 trovões e o 7º selo. E à direita em cima escreve, será revelado ao público o 7º selo na carpa, na tenda. Pois então, se ia ser revelado na tenda, pois então aí, como vimos, é onde os trovões estariam emitindo suas vozes e estariam dando a conhecer esse mistério da sua vinda. O mistério do 7º selo. O deixou tudo aí. Até o lugar. Onde seria revelado? Pois a carpa, na tenda. Você quer saber o mistério da sua vinda? Conecte-se com a carpa, com a tenda. Veja que simples. Você quer ver que nação vai entrar ao glorioso reino milenial? Busque em seu governador, se o seu governador estiver unido com Israel. Vê? Tudo Deus está simplificando neste tempo. Ou seja, está abrindo todos esses mistérios. Por isso oramos que a América Latina e o Caribe, todos os governantes, todos, não fique nenhum fora. Todos os governantes sejam a favor de Israel. Da nação, filha de Deus, primogênita de Deus como nação. E que estejam todos do lado de Israel, nas boas e nas más também. Porque quando estão nas más, já vimos como muitos deram as costas. A América Latina, nas boas e nas más, esteja sempre com Israel, braço a braço. E trabalhar para que todas as embaixadas estejam em Jerusalém, que todos os governos da América Latina e o Caribe façam esse passo, desse passo o mais rápido possível.
Vejam se podemos conseguir que neste ano 2026 todas as embaixadas dos países latino-americanos e caribenhos estejam em Jerusalém. Isso não é difícil pedi-lo. Portanto, o povo latino-americano e caribenho estará braço a braço trabalhando e ajudando Israel para que isso seja possível. Vejam e buscar um lugar aí. Isso é o de menos. Aí podem se colocar num só lugar, em uma área completa, onde estiverem todos esses escritórios, e não tenha que estar indo a cada lugar mais. Um lugar que se dedique a isso, que estejam nessas oficinas, nesses escritórios aí das embaixadas dos países latino-americanos. Seria um centro de embaixadas latino-americanas, aí em Jerusalém. Já estamos dando a proposta. Recordem que o estabelecimento do reino começa desde aqui. Consequentemente, já estamos dando as diretrizes para esse estabelecimento. E eles, sei que com muito amor e carinho vão receber. E recebem tudo isso porque eles o que desejam, como cada ser humano deseja, é a paz e a felicidade. E a paz e a felicidade vamos encontrar nesse reino messiânico que foi prometido e que em breve estará sendo estabelecido completamente, onde a raça humana já não estará sofrendo, mas que tudo será paz, felicidade e harmonia. Agora continua dizendo, página 482. Confio que cada um sirva a Deus e faça o que é correto. Amém. Toda a tua vida e sirvam-no. E Deus se encarregará do demais. Vejam, somente Ele está pedindo isso. Agora, na obra completa, nós temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer ao público. E à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. E à direita escreve a hora da sua vinda. Porque continua dizendo mais embaixo, na hora da sua vinda, ele escreve a hora 0, ele escreve em cima da hora, a hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra. E aí ele escreve a hora da sua vinda, a destruição da terra, à direita para cima. Vocês sabem, quando fizer a pergunta quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele respondeu isso e falou de Israel estando de novo em seu país, no versículo 31, mas depois se foi às parábolas. Agora vejam, tem um lugarzinho aqui, neste outro livro, aí onde diz a hora da sua vinda, aqui neste outro escreve a primeira hora da quarta vigília e do sétimo milênio é igual os primeiros 41 anos e 8 meses. Ou seja que a primeira hora da sua vinda. Agora vimos nestes dias também o que é essa restauração da árvore noiva, onde chegou até 2010 por aí. Agora vejam que de 4 a 7 anos ele apareceu lá em sua primeira vinda antes. Ou seja, apareceu, nasceu. Porque uma coisa é o nascimento do corpo, mas depois o nascimento desse ministério. Agora Deus aí nos deu esse tempo e é no tempo restante, que é na hora da sua vinda, a hora 0, onde tudo isso ele estaria realizando. Vocês sabem quando fizeram a pergunta
quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Em Mateus 24, ele respondeu isso. E falou de Israel estando de novo em seu país. No versículo 31, mas depois foi as parábolas da figueira. Aprendei a parábola. Quando já seus ramos se tornam terros e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Aí ele escreve à direita parábolas. Mateus 24, 32 a 33. Mateus 24, 32 a 33 está falando de Israel em sua própria pátria. Mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo. E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer este mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou que chegue a acontecer nesse tempo. Ou seja, que é na hora da sua vinda, o cumprimento da sua vinda, quando tudo o que faltar à igreja para receber café de rapto, ele em sua vinda o daria a conhecer. Diz que o sétimo selo estará diante de você. Diz no livro de Citações, numa porção. Aí onde diz, ou que chega a acontecer nesse tempo, à direita desenha uma pedra angular. E em cima ele escreve, eu percorrerei esse caminho outra vez, na parte de cima. Então até que chegue esse tempo, oremos todos, vivamos vidas justas cristãs, vivendo na expectativa da sua vinda. Se essa fita chegasse à mãos de certas pessoas, em alguns lugares, não tentem vocês de formar algum ismo com isto. O único que deve fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João escrevesse. Trovejou e ele não permitiu que seria aberto. Mas até este tempo não foi aberto. E ele escreve aí, não está aberto, mas será aberto. E no princípio desse parágrafo que eu terminei de ler, a direita ele desenha uma estrela de Davi. Agora ele continua dizendo aqui, na mensagem tratando de ajudar a Deus, através da mensagem do anjo forte, que é dado a conhecer o nome novo do Senhor. Através da mensagem do anjo forte é que a palavra é colocada, cada uma em seu lugar. Cada parte da palavra é colocada em seu lugar. Na mensagem Cristo revelado, em sua própria palavra, na página 20, aí nos diz, agora você não deve malinterpretar a palavra. Você diz, não, eu creio que quer dizer isso. Ela significa exatamente o que diz. Não necessita intérprete. E você não deve colocar mal a palavra. E você não deve deslocar a palavra. E se nós fazemos alguma destas, coloca a Bíblia completa numa confusão e caos, claro, porque então estaria colocando coisas que não ocorreram em tempos passados, deslocaria tudo. Veja o que ocorreu quando Moisés feriu a rocha, quando tinha que falar. Agora ele escreve aí embaixo, mal interpretar, um traço. Depois ele escreve colocar mal, um traço, e escreve colocar em outra dispensação ou era. Deslocar, um traço. Fazê-la dizer outra coisa. Mal interpretar um traço. Depois escreve colocar mal um traço, colocá-la em outra dispensação ou era. E depois escreve deslocar um traço, fazê-la dizer outra coisa. E vejam aqui, num papelzinho ele escreve, você não deve mal interpretar a Bíblia, porque Jesus mesmo é a interpretação da Bíblia quando ele é feito manifesto. Consequentemente, em sua segunda vinda, o ministério de Jesus ser manifestado, essa é a interpretação. Volto a ler este
este escrito, você não deve mal interpretar a Bíblia, porque Jesus mesmo é a interpretação da Bíblia quando ele é feito manifestado. Agora continua dizendo, tratando de ajudar a Deus, segue, diz então, os que recebem essa mensagem diz, poderão partir à esquerda e à direita, poderão dizer o que quiserem dizer, poderão fazer o que quiserem fazer, e o que eles disserem acontecerá. Isso está na página 254 do livro dos selos, onde nos fala que aquele grupo que puder tomar a palavra bem, então cortará. E ele fala aí de Moisés e Elias com os escolhidos. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes, ou seja, depois que os 7 trovões pronunciarem suas vozes. Consequentemente, é depois que os escolhidos já tiverem essa fé de rapto. E aquele grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, e ele escreve aí, Moisés e Elias com os escolhidos. Então cortará e partirá. Poderão fechar o céu, poderão fazer isso ou aquilo, ou o que quiserem. Ele escreve aí Apocalipse 11 e 19. Os ministérios de Moisés e Elias, Apocalipse 19, é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o Senhor em sua vinda. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos. Agora, continua dizendo aqui, portanto, o mais importante de tudo é a mensagem dos 7 trovões. A mensagem das 7 eras da igreja, que foram 7 trovões que emitiram suas vozes através de cada um dos mensageiros, um trovão. Mas agora aqui será 7 trovões no mensageiro. Lá foram 7 trovões em 7 mensageiros. Aqui será 7 trovões em um só mensageiro. No anjo forte, no leão da tribo de Judá, no Senhor em sua segunda vinda, conforme a ordem da sua segunda vinda. Na página 466 aí é que nos mostra disto, 466, onde nos diz, parágrafo que começa dizendo agora, porque prossigamos a prová-lo. Este é o segredo que ninguém conhece. A João foi proibido escrevê-lo e ainda de conhecer um símbolo. Por quê? Aqui está. Não havia nenhuma atividade no céu. Não havia nenhuma atividade no céu por esse espaço de meia hora, porque a ação está aqui na terra. Alguns colocam quando dizem, não, é que estamos esperando que venha, porque está fazendo trabalho lá. Ou seja que é um lugar de descanso, a sexta dimensão, e mandam trabalhar. Lá, na meia hora de silêncio, não se realiza nenhuma atividade no céu. É aqui na terra. Não havia nenhuma atividade no céu. E à esquerda ele escreve, não havia adoração. Silêncio no céu por meia hora. Porque de outra maneira poderia revelar o segredo. Agora vem, se é tão tremendo, pois tem que ser incluído, porque tem que acontecer. Mas quando soaram os 7 trovões, agora notem bem, quando vieram os 7 anjos para tocar suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi juntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Mas aqui temos 7 trovões, um após o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um número perfeito. 7 trovões, um após o outro. Soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas sem que se entendesse. E escreve um idioma desconhecido. Em espanhol. Escreve em cima. Depois os céus não puderam escrever, porque não conhecem. Nenhuma outra coisa também o conhece, porque não há no que se basear. É um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até os anjos não foi dado a conhecer.
Vamos ver aqui também. Havia uns escritos aqui para que não nos passe despercebido. É um tempo de repouso aí à direita. Para cima ele escreve Ruth, repousando. Mas que sem que se entendesse, aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. Foi tão tremendo que até os anjos não foi dado a conhecer agora. Por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isso, talvez causaria grande dano, claro. Imitariam. E essa é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom, oxalá esteja aprendendo. Mas ele não pode conhecer isso porque nem está escrito na palavra. É um segredo por completo. Os anjos e tudo se calaram. Se eles tivessem feito algum movimento, talvez isso teria servido para revelar algo. Por isso calaram e não se moveram. Ou seja, não houve movimento. E escreve aí meia hora. À direita. Agora continua dizendo aqui na mensagem. Tratando de ajudar a Deus, diz. Mas será Deus em simplicidade. Será algo tão simples, será algo que quando as pessoas virem o cumprimento dessas promessas e quando virem esse leão rugindo como leão, quando as pessoas olharem dirão, mas se é um cordeiro. Mas o ancião estava correto, o quarto Elias, quando introduziu, quando precursou a segunda vinda do Senhor, ele disse que viria, não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Agora vejam na página 78 do livro dos selos, aí nos diz, e vamos ver este também aqui, diz agora, ele virá por meio de Judá. E o leão é o símbolo da tribo de Judá. Aí ele escreve a porta do leste. E aqui escreve como o mensageiro do leste e o mensageiro aos judeus. A porta do leste, e aqui ele escreve como mensageiro do leste ou mensageiro aos judeus. Ele prevaleceu, venceu. Quando João virou para ver onde estava o leão, viu o melhor um cordeiro. E João representa a igreja, ou seja, que a igreja quando vê, diz, mas se é um cordeiro, isso é algo muito estranho. Isso é algo muito estranho. Esperar ver um leão e então se encontrar com um cordeiro. Agora o ancião chamou um leão, mas quando João olhou, viu um cordeiro que parecia ter sido morto desde a fundação do mundo. Como estava este cordeiro? Estava ensanguentado e ferido. Era um cordeiro morto, mas agora estava vivo outra vez e estava ensanguentado. Oh, gente, como podem olhar este quadro e ficar ainda em seus pecados? O ancião disse, um leão venceu, o leão da tribo de Judá. João olhou para ver o leão e ali vinha um cordeiro sacudindo-se. Estava todo ensanguentado e ferido, mas havia prevalecido. Podia ver que estava numa luta e tinha sido degolado, mas agora estava vivo de novo. João não tinha visto esse cordeiro antes. Não temos menção dele. Quando João olhou por todos os lados do céu, não o viu. Mas aqui vem para se apresentar. Note bem de onde veio. Veio do trono do Pai, onde esteve sentado desde que foi morto e ressuscitado de novo. Ele ressuscitou e foi à destra de Deus, vivo para sempre, intercedendo. Amém. Foi posto para ali ser intercessor com seu próprio sangue, para interceder pela ignorância do povo. Naquele eu estou confiando ainda, e estava coberto com o cloro do perdão dos pecados. E desenha uma estrela de Davi à esquerda aí. E escreve para cima, leão, um traço, rei. Agora continua dizendo aqui, portanto, encontramos que João viu um cordeiro, mas o ancião disse, é um leão. O quarto Elias disse, é um leão
o que virá. Vem para reclamar. Vem rugindo como leão. Vem com 7 trovões. A noiva do Senhor, quando vir, o verá e dirá: é um cordeiro. Por quê? Porque o verão na segunda dispensação saindo dela. Mas saindo dela já é um leão. Vejam, porque a segunda dispensação é a dispensação do cordeiro, de cordeiro. Mas aí nessa mudança é que se transforma de cordeiro a leão. Então mesmo que o povo veja como cordeiro, sabemos que o Senhor disse que é o leão. E quando ruge como leão, os 7 trovões emitem suas vozes. Não é um cordeiro quem está rugindo. É um leão. Página 86 deste livro dos selos. Também nos diz, 86 embaixo, diz: vem para levá-los. Seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, ele escreve a dispensação da graça. Depois, para esse tempo, o tempo não será mais, e ele escreve em cima, de redenção, como vimos em Apocalipse capítulo 10, onde o anjo forte disse que o tempo não seria mais. E ele escreve aí, de redenção. Já se acabou, terminou. Agora, ele deixa o trono onde esteve como cordeiro intercessor para ser o leão rei e para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele já não é mediador. Recorda o ensinamento do Antigo Testamento, quando o sangue se afastava do propiciatório, que acontecia? Se convertia em tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro morto saiu da eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, foi então um tribunal de juízo. Aí à esquerda ele escreve Isaías 61, do 1 em diante, e escreve juízo. Página 87 continua, e ele então já não é um cordeiro, mas um leão, o rei, e clama pela sua rainha que venha se colocar ao seu lado. Me dê um guerreiro, diz, por que pequena Belém? Que ele está buscando guerreiros que se coloquem ao seu lado. E ele escreve aí, se colocar na pedra angular para julgar o mundo. E em cima escreve, já não é cordeiro, mas leão. Leão, um traço rei. Tudo isso na margem de cima. O sexto selo é igual juízo. Volta a ler. Já não é cordeiro, senão leão. Leão, rei. O sexto selo é igual juízo. E embaixo desse parágrafozinho aí, que termina aí, que ele escreve, se colocar na pedra angular para julgar o mundo. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras. E também escreve aí à esquerda, na 87 aqui deste livro. À esquerda, um pouquinho em cima, ele escreve futuro. E escreve também cordeiro. E escreve leão, juiz. E também em cima ele escreveu aqui, tribunal de juízo. Agora veja essa mensagem, ministros, sobre vestido com a couraça de fé e amor. Aí também nos diz, recordem que com a vinda da pedra não cortada por mãos, que é a vinda do Senhor no último dia, virá o juízo divino do Cordeiro de Cristo, o qual vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz de toda a terra, para julgar as nações, porque Deus colocou por juiz de vivos e dos mortos. Na página 518, aqui do livro das eras, sem editar, aqui nos diz que foi a porção que corresponde
ao folheto da página 32. Vamos ver o folheto. Na página 32 aqui do folheto. Ele aí nos diz. Agora, outra coisa. Essa é outra coisa. É uma evidência que a igreja é levantada antes da grande tribulação. Vê? Porque aqui ele está sobre o trono de glória em glória e a igreja se foi. Então vem na tribulação. Eu sempre disse isso. Isso corresponde aqui. Vamos ver ao parágrafo. Se é a 518. Se é a 518. A 171. A 171. Agora, fíjense. Agora note. Ele terminou sua obra na terra e ele levou sua igreja. E agora ele envia o juízo. O mundo rejeitou e ele enviou seu juízo. Ele e sua igreja se foram à glória. E aí ele escreve rapto e juízo. E desenha uma pedra angular. E escreve atômica também um pouquinho mais em cima à direita. João aí na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, foi o tipo da igreja o qual é levantada a glória. Sobe aqui, mostrando, vocês dirão, representou ele a igreja? A todo aquele que ouve essa palavra, João representou. E ele escreve, João é igual à igreja. E desenha uma pedra angular e as eras escreve em cima rapto. E aí também à esquerda no folheto escreve para cima, João representou a igreja. A todo aquele que ouve esta palavra, João representou. Amém. João foi representante do sangue de Jesus Cristo, o testemunho da palavra. Ele foi uma testemunha do batismo do Espírito Santo, do companheirismo pessoal com Cristo. E ele representou toda a igreja. Para que cada homem ou mulher, menino ou menina, que tenha crido em Cristo e tenha aceito com base no mesmo fundamento, ele será chamado algum dia, sobe aqui, será arrebatado antes da tribulação. Recordem, o tempo da tribulação ainda não começou. Este vem ser o tempo do estabelecimento do juízo. A João está sendo mostrado agora o que acontecerá depois da era da igreja. Vem? Assim foi. E desenha uma estrela de Davi aí à esquerda. E à direita, aqui no folheto, ele escreve tempo de estabelecimento do juízo. E isso abre ou estabelece. É o sexto selo. Vem? Assim foi isto. Agora notem de novo no versículo 3 ou 2. Um trono estabelecido no céu e no trono um sentado. Agora, o mesmo Espírito que estava na terra tinha partido e tinha ido à glória e estava sentado. O mesmo Jesus que está conosco essa noite em misericórdia tinha ido à glória e estava sentado no trono. E aí desenha à direita uma pedra angular e as eras. Agora ele continua dizendo aqui. E agora tudo isso que vai acontecer vai estar falando este anjo mensageiro que vem para pregar o evangelho eterno a todos os moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, para o qual tem que estar na terra. Não vai estar pregando em outra dimensão e que nós não estejamos escutando aqui. Vejam, mais claro, volto a ler. E agora, tudo isso que vai acontecer, isso foi em 2010. E agora, tudo isso que vai acontecer
vai estar falando este anjo mensageiro que vem para pregar o evangelho eterno a todos os moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, para o qual tem que estar na terra, não vai estar pregando em outra dimensão e que nós não estejamos escutando aqui. Agora eles sim podem escutar aqui. Ou seja, que a ação é aqui na terra. Eles estão lá escutando e vendo também. Agora vejam nessa mensagem umas palavras que ele deu aqui nos terrenos em 2013. Ele nos disse: a fé para o rapto é uma promessa para todos os que serão transformados. A grande voz de trombeta, a trombeta final. Tudo isso é uma promessa para os que vão ser transformados e para os que morreram, que vão ser ressuscitados em corpos glorificados. Até a grande carpa catedral é uma promessa para os que vão ser transformados. Para quem é? O cumprimento da grande carpa catedral para nós, para os que vão ser transformados. É uma promessa para os que vão estar sentados ali, recebendo a palavra e recebendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa. Para quem é? Como foi? Para os que estarão sentados onde? Nas casas? Não, aqui. Os que estarão sentados aí, na grande carpa catedral, escutando e recebendo as bênçãos do anjo forte, nos trazendo assim o mistério do sétimo selo, que são os trovões sendo falados. Vem? Tudo é simples. Para os que vão estar sentados ali recebendo a palavra. Ele nos viu. O irmão Branham, quando o anjo o levou e o transportou, ele viu uma das atividades. E você deve se sentir orgulhoso e feliz de que ele te viu. Ou seja, já com isso nos mostra que todos que estão aí na sexta dimensão estão te vendo e a mim. Ou seja, que é você uma palavra em cumprimento. Porque se ele disse que vai ser de bênção para os que vão estar sentados ali, e hoje você está sentado aqui, e os que estão sentados nos demais países vendo essa transmissão também. E recebendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa. Agora continua dizendo ele aqui, tem que estar, volto novamente, ministros sóbrios, vestidos com a couraça de fé e amor, tem que estar na terra, pregando o evangelho eterno, que é o evangelho do reino. Vem o simples que é tudo. Tudo Deus o simplificou, mas essa mesma simplicidade é aí que está oculta a grandeza de Deus. Na simplicidade. O cumprimento pleno das profecias para o último dia. Esse é o tema que estaremos vendo e escutando. E pedimos a Deus que em breve estabeleça esse reino, para em breve estar reinando pelo milênio e pela eternidade, e ser assim cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus em nossas vidas. Tem um cântico que cantamos também lá no Brasil, cheios do Espírito Santo. Podemos cantar esse cântico. Se a jovem Eliana e Mariel pode passar também e nos acompanhar nesse cântico com o José Guilherme aqui, e cantemos esse cântico. E podemos nos colocar em pé, para cantar este cântico e assim dar graças a Deus por tudo que Ele nos deu neste tempo e o que continuará nos dando. O que está nos dando é o maior, é o mais glorioso. E assim nós estamos sendo cheios com o Espírito Santo.
Inunda mi ser, porque estaremos siempre brazo a brazo con tu ángel. Mi Señor. Dirige mi ser, porque siempre con alegría estaremos alabando tu nombre. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir, que por siempre voy a vivir. Quando você sabe que vai viver. Quando você sabe que vai viver e viver eternamente, isso é como uma injeção. Isso é como uma injeção. E eu viverei eternamente. Eu viverei eternamente com esse corpo eterno e glorificado que tu prometeste que me darás. Portanto, minha vida tem sentido. Minha vida tem sentido, Senhor. Porque viverei eternamente contigo. Agora vejam nessa mensagem, eu acuso essa geração ou acusação. Ele diz agora, Senhor, confirme-o agora mesmo, enquanto estou diante do teu trono. Toma cada uma dessas pessoas. Ó Senhor, tira o mundo fora de nós. Toma-me, Senhor, enquanto estamos em tua presença. Tome a palavra. Espreme nossos corações. Espreme. Deus, tira o mundo e os cuidados do mundo para longe de nós agora mesmo. Permita que sejamos cristãos consagrados, ó Deus, para sermos amáveis e bondosos
e doces, agradáveis, dando os frutos do Espírito. Farás isso, Senhor? Estamos diante do Teu trono. O pecado deixou uma mancha carmesim sobre cada um de nós, mas Teu sangue pode perdoar, Senhor, e fazê-la branca como a neve. Concede-o enquanto estamos esperando por Ti. Toma-nos. Somos Teus. Consagramos nossas vidas a Ti. Espreme meu coração, Senhor. Eu vejo todos os meus erros. Vejo equívocos. Deus, desde esse momento estou tratando de viver o melhor que posso para Te ajudar. Eu quero ir. Eu quero consagrar minha vida novamente para Ti nessa manhã. Depois de trazer essa acusação contra meus amigos clérigos lá fora, e tenho que dizer essas coisas duras, mas Senhor, eu fiz por Tua inspiração. Eu sinto que Tu me disseste para fazê-lo. Agora, a responsabilidade não está sobre mim, Senhor. Eu estou contente de que esteja fora de meus ombros. Deixe-os fazer com isso o que eles quiserem fazer, Pai. Eu suplico que eles aceitem. Eu te rogo que salves a cada um, Senhor. Permita que venha um avivamento do justo e que um grande poder venha, entre na igreja justamente antes que o avivamento se vá. Não é difícil rogar por isto, porque Tu prometeste. Senhor, estamos buscando a terceira etapa, que sabemos que fará grandes coisas em nosso meio, por nós. Já não está fazendo a terceira etapa? Grandes bênçãos derramadas ao Seu povo? Claro que sim. Eu sou Teu, Senhor. Eu me coloco neste altar tão consagrado como eu saiba fazer-me. Tire o mundo de mim, Senhor. Tira de mim as coisas que são perecíveis. Dá-me as coisas imperecíveis. A palavra de Deus. Permita que eu seja capaz de viver essa vida tão cuidadosamente até que a palavra esteja em mim e eu na palavra. E aí é onde você poderá colocar a palavra bem. Conceda ao Senhor. Permita que eu nunca me torne dela. Ou seja, que eu saia, que me afaste dela. Permita que eu me sujeite, que eu segure essa espada do rei tão fortemente e agarre-a bem firmemente. Ele escreve aí, a espada do rei. Esse é o título de propriedade, essa é a espada de 2 fios que tem sido dada a você. E quando toda essa palavra estiver encarnada em você, poderá cortar, partir, abrir. Agora, se é para abrir, vejam a forma em que essa sexta dimensão lhe será aberta. Quem abrirá a sexta dimensão em você? Você. Eu. Você mesmo poderá abrir com essa espada essa dimensão. Assim que Deus nos ajude a deixar todas as coisas perecíveis e caminhar sempre em linha com a palavra, para poder colocar essa espada bem. E ao colocá-la bem, essa dimensão estará se abrindo cada vez mais e mais, mais e mais. E você sentirá essa brisa fresca dessa paz eterna, que será sem fim, cheios do Espírito Santo. E te dizemos, Senhor, com todo o nosso coração. Así te decimos, Señor, que nos ayudes a llegar
porque es de ahí que nosotros venimos, y aquí en la tierra nos encontramos. Estamos seguros de un día regresar. ¡Qué seguridad! Que segurança! Ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Pai. Transformará, fuente de paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro ser. Palabra viva que nos transformará. Em uma atividade assim, foi que o reverendo William Branham viu e disse que tudo era suavemente. Quietamente diz reverentemente. E viu como o Espírito Santo esteve operando nessa atividade. Agora, para chegar a ela, veja como vamos. Porque temos que estar exatamente como ele viu o povo. Portanto, vamos bem. Vamos no caminho correto. Porque estamos nessa terceira etapa, cumprindo profecias, você e eu. O cumprimento pleno das profecias para o último dia. Hoje é um dia que cumprimos e estamos cumprindo essas profecias. Já isso aqui atrás fica história. Agora, uns minutos para frente, vamos ir cumprindo esse próximo. E assim é que se desenvolveu essa atividade. Depois, passamos a outra etapa, a outra fase. Mas, já nesse momento, o povo estava em ordem. E estava em linha. Deus nos ajude a estar em breve exatamente como ele viu. E se é desde já? Se é desde já, Senhor. Pois que seja desde já. Porque o que desejamos é que tu cumpras em breve o que está prometido, que vai ser cumprido no meio da igreja. Porque quando o povo estiver já em linha e completamente em união completa, então vão ocorrer grandes coisas, como é na ressurreição. Vejam como se move. E note, ele aí disse que desceu. Ele disse somente esse detalhe, desci ali e o anjo também depois desceu. Agora ele
está nos preparando para todos esses grandes eventos, onde estaremos palpando, experimentando a presença desse anjo e do irmão Branham. Que Deus nos ajude a entender e compreender e conhecer esse mistério da terceira etapa sendo aberta, e que estejamos atuando e sendo agradáveis a Ele. O cumprimento pleno das profecias para o último dia. Eles estão aí nos olhando, nos vendo. Mas desde quando já estarão conosco? Recordem que esses corpos podem aparecer e desaparecer. Estão numa dimensão rápida. Se se move isso da ressurreição, como ele diz, veja como se move. Ou seja que não nos vai surpreender muitas coisas, porque já estivemos falando. O cumprimento pleno das profecias para o último dia. Vamos deixar conosco, já nesse tema, o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Souto Santiago.